Então vamos lá. O tema da minha palestra é infiltração cosmoética. Então, antes de começar a palestra, eu gostaria de colocar para vocês o princípio da descrença. Não acreditem em nada nessa palestra. Eu quero que vocês tenham suas próprias experiências dentro desse assunto ou de quaisquer outros conceitos que a gente venha a apresentar e debater durante essa apresentação. E aqui são os objetivos da palestra. Eu vou mostrar a definição de infiltração cosmoética, como identificar a situação de infiltração cosmoética, a classificação dos diferentes tipos de infiltração cosmoética, alguns exemplos de infiltrados cosmoéticos mais avançados, as características desse infiltrado, a relação com a PROEX e o crescendo das infiltrações cosmoéticas. Então, o objetivo aqui é que vocês entendam esse conceito de infiltração, aprendam a diferenciar entre uma infiltração cosmoética e uma infiltração não cosmoética, uma infiltração anticosmoética, identificar e caracterizar a consim infiltrada cosmoeticamente, alguns exemplos e a relação dessa situação com a PROEX. Tudo bem? Deixa eu ver o microfone ligado. Ok. Então, aqui, nesse slide, eu estou colocando o que vem a ser um infiltrado cosmoético. O infiltrado cosmoético é aquela consim ressomada, aquela consim mais avançada, dedicada à PROEX interassistencial em alto nível, de bases anônimas. Então, é aquela consim que faz a interassistência sem aparecer. Ela está ajudando, mas de forma anônima, sem que ninguém note as suas ações. E o que é infiltração cosmoética? É a situação na qual essa consim se encontra, onde ela faz a tarefa do esclarecimento. E o que vem a ser a infiltração anticosmoética? É a situação onde a consim ela também está infiltrada, mas ela tem má intenção. Ela usa de artifícios, de dissimulações, de camuflagens para conseguir vantagens pessoais, geralmente prejudicando pessoas, grupos, empresas, somente para obter ganhos secundários, são ganhos somente de cunho pessoal, sem o interesse de ajudar ninguém. Então, essa infiltração anticosmoética, ela está totalmente fora do conceito que a gente coloca de infiltração cosmoética. Então, na cosmoética, você tem a intenção de ajudar. Você tem um propósito de estabelecer o que é melhor para todos, dentro do momento evolutivo daquele grupo, daquele local onde a consciência está inserida e infiltrada. O anticosmoético, não. Geralmente, ele vai se infiltrar para conseguir algum tipo de informação, algum tipo de ganho para ele, onde ele vai ter benefício próprio, onde esse tipo de ação ele vai gerar uma perda para as pessoas, para um grupo, para terceiros. Okay? E aqui nesse slide eu mostro a diferença entre o infiltrado cosmoético e o infiltrado anticosmoético. Então, o infiltrado cosmoético, ele tem uma ação definida, ele tem um timing onde ele atua com lucidez e autodiscernimento. Então, ele age de acordo com princípios dentro da cosmoética, onde ele age pensando no bem de todos, no que é o melhor para todos dentro daquele momento evolutivo do grupo. É uma atuação fora do comum, é algo que não é assim normal, porque ele não vai se infiltrar no local onde não precisa de assistência. Ele usa de artifícios de automimese homeostática. Isso pode estar relacionado às vidas passadas, onde ele tem uma relação, um rapport maior com o grupo.
Então, ele vai lançar a mão de automimese homeostática e ele vai atuar como um epicentro interassistencial, mas sem ser notado. Então, ele é um epicentro, ele está ali fazendo uma assistência maior, mas sem ninguém saber. Somente ele sabe o que ele está fazendo, somente ele tem conhecimento dos objetivos a ser alcançados com aquela atuação dele assistencial anônima. Agora, infiltrado cosmoético, ele já é mal intencionado. Ele visa ganhos secundários, usa de práticas espúrias, anticosmoéticas, então ele não respeita o outro, ele quer somente obter vantagens pessoais e causa prejuízos a terceiros. Então é muito comum, por exemplo, as pessoas, às vezes, quando eu comento de infiltração, pensarem que é algo anticosmoético, porque é muito colocado em novelas, em filmes, em seriados, essa questão do infiltrado. Geralmente são criminosos, são bandidos, são pessoas, são espiões anticosmoéticos, que se filtram dentro de governos, dentro de empresas. Então, nos filmes, principalmente de Hollywood, eles são colocados até como heróis. Então, não é essa questão do infiltrado. Ele não quer ser herói, ele não quer aparecer, ele não quer competir, ele não quer ganhar nada. Ele somente quer ajudar, mas a infiltração cosmoética é uma ferramenta que ele usa para assistir naquele momento. Porque às vezes as consciências elas vão ficar, de repente, sem graça, vão ficar com vergonha, ou mesmo não interessa saber que ele está ajudando. O que interessa é ajudar, mas não interessa que ninguém saiba, ele não quer ficar famoso, ele não quer reconhecimento, ele quer apenas ajudar. E o anticosmoético não, né? Que a gente vê nos filmes, ele é o herói, ele é o bom, ele faz tudo errado, mas é tudo certo para ele, vai passando por cima de todo mundo. Então, uma diferença muito grande nesse sentido. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Ok? Aí aqui, nesses slides, nós temos a identificação do infiltrado cosmoético. Como que eu vou saber a consim que está infiltrada cosmoeticamente? Então, a gente vai começar a diferenciar 3 situações onde o infiltrado cosmoético pode ser confundido. Por exemplo, no ambiente profissional. Então, vamos supor que tem aquele artista que está no meio artístico, trabalhando com filmes, seriados, já é muito famoso, está há 20, 30 anos de carreira e ele se acha infiltrado. Não, ele não é infiltrado. Porque se ele fosse infiltrado, ele não ia estar há 30 anos nessa mesma carreira, entendeu? Ele pode estar usando aí do artifício de automimese patológica, ele já pode estar vindo nessa situação as várias vidas, então é uma automimese patológica, então não é infiltrado dentro do conceito que a gente está colocando aqui do infiltrado cosmoético. Intermissivistas consanguíneos, então numa família podem nascer vários intermissivistas, irmãos, primos, o pai e a mãe, os filhos. Então aqui não entra dentro desse conceito que a gente está colocando como infiltrado cosmoético. Aí teria que estudar o caso, cada caso, por que esses intermissivistas nasceram todos naquela mesma família. Então não seria infiltração cosmoética. Espírito entrante. Aqui a gente poderia colocar a questão da possessão, seja maligna ou benigna, que não é uma infiltração cosmoética. Há, por exemplo, os casos de possessão maligna, que é um assédio, e que não é uma infiltração. Né? Há casos, por exemplo, de cursos de campo, onde o PICOM ele tem uma possessão benigna, mas não é infiltração. E não tem como também essa questão do espírito entrante, que é muito falado entre os espíritas, de um espírito se apoderar do corpo de uma pessoa. Não tem como isso acontecer. A gente que estuda os conceitos da conscienciologia, que vivencia o parapsiquismo de forma assistencial, a gente
estuda e vivencia, não tem como isso acontecer. Isso não é infiltração cosmoética, ok? Sim. Alguém quer fazer uma pergunta? Rinaldo? Não, acho que ele entrou agora. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Agora aqui no próximo slide eu estou colocando essa questão. Estou fazendo um contraponto entre o infiltrado cosmoético, o antepassado de si mesmo, que é a questão do uso da automimese patológica, e a questão do intermissivista inadaptado. Então, dentro da definição de infiltrado cosmoético, antepassado de si mesmo, intermissivista inadaptado, dá para ver as diferenças entre essas três consins. Então, dentro, por exemplo, do intermissivista inadaptado, poderia colocar como exemplo aquela pessoa que tem a síndrome do estrangeiro. Ela sente um peixe fora d'água, um estranho no ninho, é aquele buscador borboleta que sabe que tem que encontrar um grupo, que sente que tem que fazer alguma coisa, mas ele não é um infiltrado. Ele tem essa síndrome, mas ele não é infiltrado. Ele pode até ter uma infiltração cosmoética planejada, mas se ele não superar essa síndrome, ele pode ter um desvio na proexis. Então, não é infiltração, porque às vezes a pessoa confunde esse conceito de infiltração com síndrome de estrangeiro e acha que está infiltrada, e depois percebe que encontrou o grupo e acha que estava infiltrada, mas não, ela estava buscando o grupo. Ela teve que superar aí no caminho várias dificuldades, assédios e tantas outras coisas na vida dela, até encontrar o grupo, por exemplo, de intermissivistas da conscienciologia. Mas ela não estava infiltrada. Ela estava procurando o grupo, ela era um buscador borboleta. O antepassado de si mesmo é aquela questão da pessoa que está numa automimese patológica, está vivenciando aquela mesma profissão, aqueles mesmos comportamentos, uma vida após da outra, de repente centenas de existências, mas ela não é infiltrada. A infiltração é um processo mais definido. Ele não. Eu vou mostrar para vocês as diferenças entre as infiltrações. Então, não tem como a pessoa ser um antepassado de si mesmo, repetindo as mesmas vivências, uma vida atrás da outra, e ser um infiltrado. Ela pode sim ser um infiltrado depois que ela saiu dessa automimese patológica e voltar para assistir o grupo. Que é isso que eu vou mostrar aqui nesse próximo slide. Então, o que, que acontece? Aqui, essa proposta da classificação do infiltrado, eu fiz com base nos estudos que eu tenho feito desde o ano de 2011, 2012, e que eu venho tendo debates no CAEC, onde foi feito um círculo mental somático sobre o assunto, venho estudando o meu próprio caso, e eu cheguei a essa classificação. Por quê? Há várias nuances dentro desse tema de infiltração cosmoética. Então, assim, depois eu vou mostrar em outro slide que há um crescendo das infiltrações cosmoéticas como uma ferramenta dentro da proexis, dentro da evolução da consciência, mas que ela tem um crescendo. Por quê? Qual que é a meta, né? Eu penso que é a meta de todos nós que estamos dentro da conscienciologia, é chegar a ser o Homo sapiens sereníssimos. Que a situação, o status quo do serenão é a infiltração cosmoética. Então, como que a gente vai chegar até lá? Então, pensando nisso, e pensando nos vários casos de infiltração que apareceram, que foram debatidos no CAEC, nos debates que a gente teve lá, eu cheguei a essa classificação tipológica. Né? Então, eu classifiquei o infiltrado cosmoético circunstancial. Aqui entra, por exemplo, aquele intermissivista destoante da família nuclear. Então,
Aqui ele está dentro de uma família que ele não se afiniza com ninguém, com as ideias, com o modo, e ele atua ali como ele atua com o seu autoexemplo. Então aí teria que estudar, no caso desse intermissivista, a relação dele com o grupo e por que que ele veio como infiltrado dentro do grupo Karma, né? Aí também tem a questão da mini proexis, por exemplo, aquelas dessomas prematuras, né? Então, o que pode acontecer? Às vezes, um casal tem um filho e há problemas na família, e esse filho atua como um coadjuvante para fazer a reconciliação entre as famílias. Então, aquela dessoma vai gerar uma crise de crescimento no grupo, onde eles vão se reconciliar, eles vão mudar a forma de agirem, de se comportar entre eles. Então, esse seria um exemplo de infiltração cosmoética circunstancial. Outro tipo de infiltração seria do voluntariado conscienciológico, que seriam dos intermissivistas. Então, aqui eu coloquei o nome de lato sensu, porque ela é uma infiltração ampla de muitas pessoas, são intermissivistas que têm uma programação existencial planejada, então são pessoas que usam da escrita, do debate, da docência conscienciológica para fazer o esclarecimento. Então, seria um tipo de infiltração, eu acredito também. Agora, aí já entrando mais no caso particular, seria a infiltração cosmoética autolúcida, que é quando a consim tem completa lucidez, que ela está infiltrada, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe dos objetivos e ela não tem dúvida quanto àquilo. É diferente, por exemplo, da infiltração cosmoética e memory, onde a consim não está lúcida da infiltração, mas ela tem rapport com o grupo karma. Agora, por que a consim ela não se lembra que está infiltrada? Porque se ela, por exemplo, se lembrar que está infiltrada e que tem uma tarefa muito complicada ali para fazer, ela pode medrar, ela pode ficar pusilânime e ela pode falhar na infiltração, ela pode falhar com esse grupo. Então, dentro desses dois casos, que eu penso que são os que têm nuances mais complexas de entender, eu penso que aqui pode ter muita gente nessa situação, e eu penso que essa classificação pode ajudar a pessoa a identificar em qual situação ela está, mas aí vai depender do esforço da pessoa em fazer o próprio autoestudo e descobrir em que situação ela está, ou se de repente ela não está infiltrada, porque nem todo mundo está infiltrado. Não é porque conhece a conscienciologia que tem uma proexis que está infiltrada. A infiltração pode ser uma parte da proexis, mas não o todo da proexis. Mas aí no caso do infiltrado cosmoético permanente, que é o serenão, que é o Homo sapiens sereníssimos, já é um caso à parte. Já tem toda uma hipótese, já tem alguns exemplos de serenões que eles são infiltrados permanentemente na sociedade. Então a gente não identifica esses serenões. Então, dentro do estudo da evolução, da escala evolutiva, o Homo sapiens sereníssimos é o modelo evolutivo máximo que a gente, né, almeja alcançar um dia, né? Então, essa é a classificação. Alguém tem alguma dúvida? Okay. Aqui, nesse slide, eu estou colocando alguns infiltrados cosmoéticos mais avançados, que seriam o ser desperto, o semiconsciência, o teleguiado, o autocrítico, o evoluciólogo e o serenão. Então, eu penso assim, dentro da classificação tipológica que eu coloquei no slide anterior, eu penso que as infiltrações, elas começam de forma amadora e vão se profissionalizando até chegar ao Homo sapiens sereníssimos. É uma condição, não é uma condição comum, ordinária, é uma condição diferente. Né? E aqui eu coloco alguns exemplos de Homo sapiens sereníssimos
Esses serenões, eles estão descritos no Tratado do Homo sapiens Pacíficos. Então, são 4 exemplos de serenões que trabalham em áreas diferentes, né? E dentro, por exemplo, da intrafisicalidade, no caso, por exemplo, do australino, teve um período em que houve uma expansão muito grande da língua espanhola. Então, o objetivo dele, eu penso nesse caso, era a expansão da língua espanhola. No caso do Quilin, já era a expansão da cultura chinesa. Da monja é assistência intercontinental, e ela também está ligada ao holopensene espanhol. Mas a monja, nesse caso, ela também está muito ligada com o grupo da conscienciologia, da expansão da conscienciologia. E o reurbanizador é colocado como um dos serenões mais assim poderosos, mais potentes, e ele estava muito ligado com as organizações internacionais, com o ONU, Unesco, e ele morou na Alemanha, ele tinha um corpo de idiota, ele somou jovem, acho que por volta de uns 30 anos, e ele dessomou na época em que foi derrubado o Muro de Berlim, que o objetivo dele era a união entre as duas Alemanhas. Então, cada um desses serenões, a gente vê que tem objetivos específicos, bem definidos. Só que a gente não percebe a atuação deles. Mas intrafisicamente, dá para a gente perceber algumas mudanças no caso desses 4, por exemplo, onde realmente ocorreram essas expansões da língua portuguesa, da cultura chinesa, a união das Alemanhas. Então a gente começa a ver que é uma atuação multidimensional muito grande. Aqui já começa a ver uma interassistência planetária, né? Já foge do escopo da assistência que a gente faz, algo muito maior. Ok? Tem uma pergunta ali, Juliana, da Rosicler no chat. Sim. Deixa eu ver aqui. Rosicler. Eu não entendi o infiltrado in memory. In memory significa sem recordar, sem lembrar, sem memória. Então a pessoa, por exemplo, tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que ela trabalhou dentro do meio religioso, chegou a trabalhar no Vaticano, mas ela não lembrava que estava infiltrada. Como era o caso dessa pessoa em particular? Ele era do meio religioso, ele se infiltrou nesse meio para que ele pudesse saturar tudo que ele tinha com relação à religião. Depois ele saiu da religião e foi para a conscienciologia. Então, o que aconteceu nesse caso da infiltração dele? Quando ele saiu, ele falou, não, eu estava infiltrado, mas ele não sabia que estava infiltrado. Que ele tinha coisas para resolver dentro da religião, mas vamos supor, se ele lembrasse, será que ele ia conseguir obter o êxito que ele conseguiu? Então, há alguns casos que a pessoa está infiltrada sem recordar que planejou uma infiltração, mas que isso é algo preventivo para ela, para que ela tenha êxito. Porque dentro do nível da maturidade consciencial dela, não lembrar é a melhor coisa nesse momento. Agora, essa consciência já tem uma capacidade de ter autolucidez, de rememorar a infiltração, já é outra situação. Ok, Rosicler? Deixa eu ver aqui. A Marisa tem uma pergunta também. Quais são os critérios para se reconhecer a infiltração não lúcida? Então, aí é que entra a complexidade da infiltração. Porque nesse exemplo que eu dei, Marisa, a pessoa percebeu que estava infiltrada, mas depois que ela saiu do meio em que ela estava inserida. Então, ela estava muitas vidas presa com a religião, ela foi saturando daquilo, ela se infiltrou no grupo, saiu. Aí ela percebeu que estava infiltrada, entrou para a conscienciologia, começou a estudar conscienciologia e nunca mais quis saber de religião.
Então, para ela se reconhecer como infiltrada nesse caso, ela teve que sair do grupo. Agora, se ela vai lembrar quando estiver infiltrada, aí já não é mais infiltração em memory, aí já é infiltração lúcida, né? Onde a pessoa já sabe que está infiltrada. Ela tem lucidez daquilo. E mesmo que ela não saiba 100% de tudo, ela vai aos poucos lembrando, recuperando cons, e ela vai ficando mais lúcida dentro daquilo. No caso dessa pessoa, não, ela não sabia, saiu e lembrou e falou, não, eu estava infiltrada. Então, esse é um caso de memory que eu conheço. Ok, Marisa? Agora, aqui no próximo slide, eu estou colocando as características do infiltrado. Então, essas características que eu estou apresentando aqui são características ideais. Pode ser que o infiltrado, nesse caso, eu estou colocando aqui as características de um infiltrado lúcido quanto à sua infiltração. Então, o ideal seria que ele tivesse pelo menos essas 9 características, né? Autoconsciencialidade, senão ele não saberia que está infiltrado, ele tem consciência da infiltração dele, do objetivo dele. No caso daqueles serenões, por exemplo, que eu coloquei, cada um tinha um objetivo bem definido. Ter organização, né? Se organizar para cumprir as tarefas. Ser autossuficiente, porque dentro de uma infiltração que a consciência está lúcida, ela tem que ser autossuficiente, porque ela vai ter que bancar aquilo sozinha. Não é, a infiltração não é grupal. Ela está ali sozinha, infiltrada, porque ela tem que resolver aquele problema. Ela tem que agir dentro do nível de cosmoética, senão não é infiltração cosmoética. Ela tem que ter disponibilidade, então ela tem que se disponibilizar para essa tarefa, independente do timing da infiltração. A questão da força presencial, a questão da energia, do parapsiquismo, que juntos também ajuda. A pessoa atuar de forma independente, não depender de ninguém, ela atuar de maneira... ela tem que ter autonomia para ela decidir, tomar as decisões por ela mesma. E a infiltração cosmoética, ela tem até um certo ponto nível de reconciliação. Então, ela vai fazer uma reconciliação do grupo, reconciliação entre as pessoas. Então, esse seria, assim, as características ideais de um infiltrado lúcido. Tá ok? Aí, dentro da Proexis, o que a infiltração tem a ver com a Proexis? Então, a infiltração, ela pode ser um adendo da Proexis, né? Quanto esse tempo vai durar, aí depende da atuação do infiltrado. Ele pode ter, por exemplo, planejado ficar infiltrado 5, 6 anos dentro de um grupo. Mas esse tempo pode variar para mais ou para menos, dependendo da atuação do infiltrado. Então, pode ser que a infiltração se prolongue um pouco mais, porque ele está indo bem, não porque, de repente, está indo mal. Não, é porque está indo bem e ele tem fôlego para fazer mais. Então, ele vai usar essa infiltração dentro da Proexis para amortizar endividamentos conscienciais, ele vai reduzir, né, aquelas pendências com grupo evolutivos do passado. Ela pode usar também a infiltração para correções, a superação de automimeses patológicas. No caso dessa pessoa que eu citei da religião, é um caso de superação de automimese. Ela saiu da religião e foi para a conscienciologia. É um grupo completamente diferente, que não tem nada a ver com religião. A infiltração também pode ser utilizada na questão como mérito da consciência, que ela poderia utilizar a infiltração para ter uma moratória existencial, um superávit evolutivo, e aquilo vai ser uma autopromoção dentro da escala evolutiva dela. Marisa, você pediu um exemplo de quê? De automimese? Por exemplo, aquela pessoa que
vem trabalhando há vidas e vidas dentro da religião, ou dentro do belicismo, ou na monarquia. Aquela pessoa que, por exemplo, foi da monarquia e que a família teve um castelo na França e que depois ela vem vidas e vidas nascendo dentro daquela família e ela vai herdando o castelo. Então ela foi dono do castelo numa vida e depois ela vem como neto, depois vem como bisneto. Então isso vai ficando tudo dentro de uma automimese dentro da monarquia. Tudo bem, Marisa? Tá bem. A infiltração também pode ser usada na questão de reciclagens, que nesse caso da religião dessa pessoa, ela também fez uma saturação de comportamentos religiosos. Então, ela é um maxi-dissidente, ela saiu desse meio e depois ela vai voltar para ajudar esse grupo. Então, assim, a infiltração cosmoética ela é uma ferramenta proexológica. Então, ela não é, por exemplo, no nosso caso, como eu estou colocando aqui, de intermissivistas, nós não somos os serianões ainda. Então, um dia a infiltração vai ser o status quo. Até que um dia, espero que o planeta Terra não seja mais um hospital, vire uma escola, a infiltração cosmoética vai deixar de ser uma infiltração, uma ferramenta proexológica. Espera aí que tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver. Então, a infiltração vai deixar de ser uma ferramenta proexológica, porque não vai mais precisar de infiltração cosmoética nessa Terra, esse planeta. Ok? No entanto, como voltar para ajudar o grupo? Poderia expandir, por gentileza? Eu vou dar o exemplo do meu caso, Marisa. Que depois eu falo mais detalhes, mas, por exemplo, eu tive uma vida anterior que eu fiz alguns trabalhos aqui na África do Sul, e agora eu estou voltando para esclarecer algumas coisas do passado. Então, eu acredito que possa ter alguma coisa de outras vidas anteriores relacionadas à África, que eu tenho rapport com esse grupo, e que agora eu voltei para ajudar e agora estou voltando de novo para finalizar aquilo que eu comecei antes. Mas também pode ser, por exemplo, nesse caso da religião, que ele volte infiltrado dentro da religião, mas que ele não se afiniza com o grupo como ele afinizava antes. Ele pode trabalhar dentro daquele grupo, mas ele vai ter ideias diferentes, ele vai começar aos poucos a mudar a forma do grupo pensar, do grupo agir. Então ele vai começar a quebrar essa questão da religião dentro do grupo. Ok? Fico pensando ajudar as pessoas, não espero que eu volte, mas eu penso diferente. Mas aí teria que ver seu caso, Marisa, porque se você foi da religião e eles estão te chamando, é porque eu penso que eles ainda não perceberam que você caiu fora do grupo, entendeu? Porque de repente eu acho que você teve muito tempo e agora para sair desse grupo é difícil, eles ainda te chamam. Eles te chamam de forma indireta, ou você quer ajudar de forma indireta. Você esclareceu que você já... Não, ainda não. Depois eu falo do meu caso com mais calma. Ah, eles te chamam de forma indireta. Por exemplo, como tem alguns exemplos, por exemplo, aquelas pessoas que fumaram a vida inteira e depois decidem que vão parar de fumar. Então, os assediadores ainda ficam, olha, volta a fumar. Então, de repente, esse grupo está te chamando, Marisa, volta pra gente, Marisa.
entendeu? Mas você não quer mais saber deles, entendeu? Então, acho que até o pessoal te esquecer, ainda vai demorar um tempinho. Então, isso acontece. Mas não quer dizer que você esteja infiltrada. Agora, se você estava infiltrada, agora teria que estudar seu caso. Ok? Então, voltando aqui a Proexis, então a infiltração cosmética é uma ferramenta dentro da Proexis, tá ok? E aqui a questão do crescendo das infiltrações cosméticas. Então, aqui, o que que eu estou propondo? Que a Consim ela começa a se infiltrar aos poucos, de forma amadora, e ela vai aos poucos ficando profissional. Como que vai acontecendo esse crescendo? Ela vem infiltrada de forma inconsciente, ela não lembra que está infiltrada, ela tem mini infiltrações, né? Aqui poderia ser até a questão do tenepsista, de ser um infiltrado, e isso vai crescendo, ele vai se profissionalizando. Então, vão tendo várias infiltrações, por exemplo, inconscientes, né, de forma hipotética, eu estou colocando, e aí ele vai se profissionalizando, ele vai ficando mais consciente, ele vai tendo infiltrações mais sérias, ele vai tendo mais autodiscernimento, né, e até que um dia ele chegue à situação do serenão, do Homo sapiens sereníssimos, onde ele tem plena consciência da infiltração, ele tem um alto nível de lucidez, de discernimento. A infiltração é o status quo permanente dele e a assistência dele vai além do planeta Terra, já é uma assistência planetária, multidimensional. Poderia explicar o tenepsista infiltrado? Então, Carolina, aqui por hipótese, eu coloquei o infiltrado amador tenepsista, porque de certa forma ele está fazendo uma assistência anônima todo dia. Ele está quieto no seu quarto, exteriorizando energias de forma silenciosa, sem ninguém saber que ele está fazendo TENEPS e ajudando as consciências. Então, aqui eu estou colocando de forma hipotética. Então, vamos supor, intermissivistas, a gente planeja Proexis, a gente faz TENEPS em várias existências, fazendo TENEPS ao longo das vidas. Isso são como se fosse infiltrações amadoras, e isso vai crescendo, uma infiltração mais profissional, onde o ofiexista, aí ele já é a questão do infiltrado, aí já é mais do ponto de vista multidimensional, ele já muda o patamar de assistência dele, já não é mais o tenepsista, ele é o ofiexista, até ele chegar ao serenão. Tudo bem? Aqui, antes da gente entrar no debate, eu coloquei um mega pensene trivocabular, o serenismo anonimiza. Então, como que é isso? Como que o serenismo anonimiza? Imagina que você assiste de forma anônima, sem competir com ninguém, sem querer mostrar nada para ninguém, sem ter nenhum holofote em cima de você, e que isso te dá uma tranquilidade, uma serenidade que nenhum estrelato, nenhum holofote em cima de você iria dar. Então é isso que eu queria colocar com relação à infiltração cosmoética. Agora, eu queria ver com vocês se a gente poderia começar o debate e ouvir as experiências de vocês, as dúvidas, o interesse pelo assunto, infiltração cosmoética. Eu sei que tem muita gente assistindo a palestra que está fora do Brasil, né? Então, se alguém quiser colocar as dúvidas sobre o assunto, se já refletiu sobre isso, se já fez algum contraponto com algum outro assunto que foi colocado aqui. Aí eu queria que vocês falassem um pouco também das experiências de vocês.
Todo mundo já sabe tudo de infiltração? Posso falar? Sim, Marisa. Olha, eu acho esse tema, para mim, muito interessante, porque depois que eu conheci a Conscienciologia, e estou passando essa fase, agora já são quase 7 anos, 6 anos e meio, que eu saí da igreja. Eu era muito ativa aqui na Alemanha e também na parte organizatória, né? A igreja que eu frequentava tinha mais ou menos quase 4.000 pessoas e eram divididas em várias igrejas. E eu fazia parte do grupo que dirigia, que organizava muita coisa, como voluntária. E também trabalhei num projeto onde fazia muita assistência, e essa assistência era maravilhosa, porque eles me davam tanta abertura com de todos os tipos. Então, eu recebia muito pedido de assistência em diferentes níveis, e do outro lado o pessoal me abriu o caminho assim de uma maneira incrível. E daí, de uma hora para outra, quando eu fiquei doente, eu não pude fazer mais nada. Mas eu queria ficar no grupo. Agora, eu não conseguia, porque eu estava muito doente. E aí eu tive uma experiência assim que eu não podia falar. Eu estava desconhecida, hoje eu sei que é descoincidência. Eu não podia me expressar e eu comecei a ver realmente como as coisas funcionavam, sabe? Aí eu comecei a ficar desesperada, né? Eu entrei na auto-vitimização. Bom, saí completamente. Daí conheci a Conscienciologia, comecei a estudar e, através dos conhecimentos da Conscienciologia, me parece que essa infiltração não lúcida poderia se encaixar na minha situação. Também pela maneira como eu vivi no Brasil, também estive 10 anos na igreja no Brasil, na igreja presbiteriana. Uhum. E... Desculpa, é muito parecido com o caso que eu coloquei, e a pessoa, ela vira um maxi-dissidente dentro daquele grupo, né? Exatamente. Que é o seu caso. E é uma situação bastante difícil, porque daí de uma hora para outra, eu não tinha contato com mais ninguém. Né? Eu tinha um contato mais ou menos de 400 pessoas, e aí passou para zero, praticamente, porque eu não podia falar, não podia me comunicar. Agora, o interessante foi que eu tive que sair do projeto, né? Mas as coisas ficaram tudo direitinho. Aconteceu tanta coisa assim. Hoje eu sei que é amparo, sabe? Umas coisas que aconteceram de forma que eu saí, mas tudo continuou funcionando, apesar que eu era coordenadora do projeto. Né? Ficou tudo arrumadinho, eu não fiquei devendo nada para ninguém, nem de trabalho, nem lista, nada. Né? Foi assim um negócio incrível. Agora, eu, emocionalmente, eu queria ficar no grupo, eu queria continuar participando do grupo. E aí as pessoas foram se afastando. Quer dizer, eu tive, às vezes, uma sensação assim, depois que eu comecei a compreender, que era o amparo que estava me separando das pessoas, porque eu tinha que primeiro ficar saudável, me reorganizar. Você entende? Agora, a minha pergunta seria mais ou menos assim, digamos, primeiro, como que eu posso estudar melhor, né? Se essa é uma infiltração não lúcida, porque no Brasil também tem umas coisas correspondentes a isso que eu estou notando. E daí, o que fazer com isso? Por exemplo, na hora que você começou a falar, o que me ajudou imediatamente foi a desdramatização do conhecimento da Conscienciologia. Você entende? Porque quando a gente sai de um grupo, você perde todas a vida normal, né? O que você faz no domingo, o que faz no sábado, conhecimentos, as festas, tudo, né? E aí não fica nada, certo? Né? Então,
Ok, eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você... Eu penso assim, Marisa, eu acho que cada um tem que estudar o seu caso, sabe? Porque esse assunto de infiltração cosmoética, quando eu comecei a estudar, até hoje não tem muita coisa. Tem muito pouca Uhum, coisa. O que tem de verbete na enciclopédia é sobre infiltrado cosmoético, mas os exemplos são de serenão, evoluciólogo. Agora, no nível uhum, de intermissivista, não tem nada estudado no nível que possa ajudar, por exemplo, no seu caso, né? Que uhum, é bem claro que é uma maxidissidência, mas eu penso que você teria que fazer um autoestudo mais detalhado e de repente uhum. publicar esse seu estudo, porque eu penso que quanto mais a pessoa estuda e publica as suas experiências, isso ajuda muita gente a entender o assunto. Então, Uhum. por exemplo, no meu caso, essa palestra e os artigos que eu escrevi, verbetes e tudo que eu tenho estudado, que eu vou publicar, é para ajudar a mim e as outras pessoas, porque isso ajuda a gente a entender. Quando a gente fala do assunto, quando a gente fala das experiências. Então, se você fizer um retrocesso, e não sei se você tem algumas anotações e fazer um apanhado disso e começar a mapear, a estudar com mais detalhe, você vai ver se estava infiltrada ou não. Eu, uhum. Eu acredito, de uma certa forma, porque já como criança no Brasil, né? E eu também tive 10 anos, mais de 10 anos de igreja presbiteriana no Brasil, Uhum. e eu sempre era muito ativa. Quer dizer, eu não somente ia lá passear, eu era realmente uma das pessoas que também era muito ativa, né? E isto eu acredito que eu dramatizo agora demais o conhecimento da conscienciologia, de forma que isso é um travão para mim não poder escrever a respeito, sabe? É um negócio assim que não está funcionando ainda. Não sei se é autovitimização, ou se é É, travão, ou se realmente é assédio, né? aí teria que ver, no caso, porque são comportamentos da religião, né? São as lavagens Uhum, cerebrais que a gente sofre que vai dando esses travões na gente, né? Agora, eu penso que a autoconsciência terapia iria ajudar nesse aspecto, Marisa. Você fazer uma uhum, autoconsciência ok. terapia, né? E quando você diz sobre escrever, você diz assim, escrever um artigo, escrever. Como que você estava pensando nisso? É, Artigo. Eu escrevi um artigo e como é o colocando nome? tudo isso que eu mostrei para vocês, eu já publiquei num artigo, né? E Uhum, são coisas que eu venho estudando. Então, no momento, é isso que eu estudei. Ninguém até o momento publicou nada. Eu não sei se tem alguém estudando infiltração cosmoética como eu tenho estudado, né? Mas essa uhum, classificação pode mudar, porque essa classificação uhum, ajuda a entender aonde que a gente está na situação. E depois, uhum, com o tempo, no caso, quando eu escrevi o artigo sobre infiltração, eu me coloquei na situação de in-memory, porque foi logo que eu percebi a minha questão de infiltração. Mas hoje já mudou, uhum. eu já tenho mais informações, eu já recuperei cons com relação à infiltração. Então, aquilo que eu escrevi há 5 anos já atrás já não vale mais, entendeu? Já mudou minha pesquisa, já avancei, entendeu? Por isso que eu falo que é É, importante a pessoa pesquisar e publicar, porque no momento aquilo é a sua verdade relativa. Mas daqui 2, 3 uhum, anos ela não vai ser mais, porque você vai evoluindo, você vai recuperando cons, entendeu? E isso uhum, ajuda a gente também a ver o quanto a gente foi evoluindo dentro da pesquisa e o quanto a gente foi crescendo também, né? Então, por isso que eu penso que é uhum. importante. E quando você escreve, você tem amparo, porque aquilo vai ajudar outras pessoas também, entendeu? Certo. Esse verbete que você disse, infiltração cosmoética, você que escreveu? Não, esse é um artigo, tem a referência dele no final da apresentação, e essa apresentação vai Ah, ser ok. disponibilizada pela Reaprendência. Eles vão colocar online essa Ah, ok. apresentação. Então vai Ah, que ficar lá bom. para Que vocês. bom. É. Uhum, uhum. Muito bom, Tá Marisa. bem. Muito bem. Ok, obrigada. Eu que agradeço.
Quem mais quer falar? Alguém com o microfone aberto. Tem uma pergunta da Carolina ali, ó, no chat. Peraí. O infiltrado sempre volta para reparar um dano cometido por ele. Não, essa pergunta tem outra da Nájila. Tem Não, duas, deixa eu então. deixa eu responder a da Nájila, depois eu volto da Carolina. Peraí. O infiltrado sempre volta para reparar um dano cometido por ele em outra vida com esse grupo. Eu acredito que sim, até agora que eu tenho estudado, sim. Porque vamos supor que você cometeu um erro com o grupo e você, de repente, evolui mais do que eles, você fica mais consciente, você tem mais condições de ajudar. Então, é você a pessoa mais indicada para fazer essa reparação. Até o momento que eu tenho estudado, sim, Nádia. Ok? Ou então tem a questão da infiltração, que é por mérito, que ela vem ali para fazer alguma coisa que vá adicionar algo a mais na FEP dela, na ficha evolutiva, e que aquilo vai dar para ela um degrau a mais na escala evolutiva. Então, tem os dois casos. Então, a pessoa tem que analisar o caso dela e ver aonde que ela se encontra, né? Tem que fazer pesquisa, autopesquisa para ver em qual situação ela encontra, tudo bem? Agora, da Carolina. Deixa eu ver. Como você esclareceu para esse seu grupo aí na África? Pode dizer qual é esse grupo? Não acabei ainda. Esse grupo é o grupo que eu tive contato durante a Guerra Anglo-Boer, que são o pessoal dos campos de concentração. Eu vou falar dos grupos, tá? Das pessoas de campo de concentração que estiveram nos campos, as pessoas que estavam envolvidas com a guerra, o pessoal do belicismo e o pessoal da política. Então, são esses três grupos que eu tive envolvida basicamente, né? E também aqui entra o povo da religião, mas aí já era mais da religião na Inglaterra, não era aqui na África. Como você descobriu que era infiltrada? Gostaria de saber de sua infiltração na África. Então, a pergunta da Maria Celeste com a da Carolina. Quando eu vim para a África em 2010, eu comecei a estudar a conscienciologia. E eu comecei a ver que tinha uma coisa muito esquisita aqui. Falei, mas como que eu estou estudando tudo isso aqui? Está dando tudo certo? Eu não estava esquisito, não sei explicar. Eu estava no lugar, no meio do nada, que não tinha absolutamente nada, só tinha a mina e a vila, estudando conscienciologia, assistindo tertúlia e tudo. E aí eu comecei a desconfiar de infiltração. E quando eu ia para Foz, eu conversava muito com o professor Valdo. E eu falando com ele da minha situação, tudo, falei, olha, eu acho que eu estou infiltrada. Ele, você tá. E aí eu falei, bom, então eu vou estudar. E comecei a estudar. E comecei a recuperar cons. Depois, foi em 2012, 2013, eu descobri uma personalidade consecutiva. Aí isso ajudou a recuperar cons do porquê da infiltração. Então, assim, tem algumas peças do quebra-cabeça que ainda estão soltas, né, da questão da infiltração. Então, assim, eu estou estudando ainda essa questão da infiltração, mas ainda não acabou, ainda não, e não sei quando vai acabar. Gostaria de saber se o infiltrado... O que você pode falar o que você descobriu mais? Eu não descobri muita coisa não, Carolina, porque não é muito fácil não, para ser honesta. Então, assim, eu percebo tem muito contrafluxo, as coisas ficaram muito mais difíceis, principalmente depois da descoberta da personalidade consecutiva, mas está tudo relacionado com a história,
e relacionado com o que eu fiz no passado aqui. Então, eu penso que só vai acabar o dia que eu terminar tudo isso. Agora, quando, eu não sei. Como é que tá isso, eu também não sei avaliar. Eu não sei te dizer. No momento, não. Como você dá a sua ajuda ao grupo de onde você está vendo na África? Eu penso que na questão aqui, não é a questão de resgatar ou de ajudar o grupo. O que eu estou fazendo aqui está mais relacionado a esclarecimento dentro da história do que eu fiz aqui. Porque na época que eu vim para cá, na outra vida, teve muita coisa contrária a mim, teve muita difamação, teve muita coisa falada errada, eu fui pintada como capeta, então eu penso que tem mais a ver com isso, entendeu? De esclarecer o que eu fiz aqui dentro de um contexto histórico. Agora tem uma pergunta do Marcelo. Gente, se vocês quiserem, abre o microfone para fazer pergunta, tá? Eu vou ler sua pergunta, Marcelo. Você, como infiltrada, já encontrou alguém do seu grupo Karma do passado dentro da CCCI ou mesmo na África do Sul? Sim, já. Já. Mas é assim, eu encontrei, por exemplo, tem pessoas que eu tenho a hipótese de que foi o fulano ou o cicrano. Mas eu não falo para a pessoa, porque hoje não tem nem relacionamento com as pessoas. E eu sei dos grupos que estão, por exemplo, no Brasil, em Foz, e dos que estão aqui eu tenho menos. Então é mais o pessoal que está em Foz. A maioria está em Foz, não está aqui. Principalmente a turma do Contra. Juliana, eu não sei se você falou, comentou já na outra vez, mas se você sabe, que tem o exemplo do Valdo, né, quando ele trabalhou na cervejaria Antártica, né, e ele estava num É, grupo lá que poderia esclarecer um pouquinho para o pessoal para ter uma ideia de um exemplo. então, esse exemplo do Valdo foi o que eu coloquei no meu artigo de infiltração. Abordagem inicial sobre infiltração cosmoética, que é o autolúcido, porque ele tinha lucidez que ele estava infiltrado, ele sabia que ele tinha que fechar um departamento de bebidas da indústria, mas sem prejudicar ninguém, sem que ninguém perdesse o emprego. Então ele ficou infiltrado, eu não sei quanto tempo, você sabe quanto tempo foi, Eduardo, que ele ficou infiltrado Não foi por nessa muito tempo, cervejaria? não. Não foi por muito Não tempo, foi, não. né? Porque eu sei que era um processo trabalhista e ele tinha que entrar para ajudar que as pessoas que saíram daqui, foi fechado, né? Eu É, não sei se era uma distribuidora ou era algum setor que foi desativado, e então ele entrou para atuar, para ajudar as pessoas para que elas fossem recompensadas, etc e tal, e que não tivessem é, danos no caso de simplesmente fechar e serem despedidos. Então foi uma atuação mais restrita por um tempo determinado, né? mas aqui no artigo é o exemplo dele que eu estou dando. Infiltração de empresário em determinadas indústrias de fins anticosmoéticos, contratado para fechar uma unidade específica da empresa. Então, há também esses casos intrafísicos, em que a pessoa se infiltra cosmeticamente, ela planeja no intrafísico fazer algo cosmoético infiltrado. Então, há esses casos também. Mas aqui o que eu estou colocando mais na palestra é a questão do intermissivista infiltrado, que ele usa essa ferramenta, a infiltração, como um adendo da Proexis. Agora, por que o intermissivista planeja isso? Aí é outra coisa que eu também estou estudando. Por que não veio numa Proexis como todo mundo vem? Que eu imagino que é assim, né? Eu não sei se tem outros tipos de ferramentas, né? Dentro do que, né, a Apex já publicou tanto com relação à programação existencial. Mas a infiltração é uma ferramenta diferente das outras, porque ela tem um tempo determinado. Não é o serenão, por exemplo, que ele vive infiltrado. Então, penso que a gente vai aprendendo aos poucos a se infiltrar até virar serenão. Então, eu penso que não é do dia para a noite que a gente vai virar serenão e vai virar infiltrado, entendeu? Porque tem muita gente que ainda gosta de holofote, tem a questão de, eu sou infiltrado, tem gente que gosta de falar, que se sente importante.
Mas tem que ir com calma, avaliar, porque a pior coisa que tem é a pessoa entrar em auto-engano, se autocorromper com uma ideia que de repente ela não está dentro daquilo e ela está perdendo a oportunidade de estudar de forma mais séria, entendeu? Ao invés de querer, né, fazer se aparecer um pouquinho, né? Então tem tudo isso, ok? Aparecer se é infiltrada, eu não entendo isso. Tem gente que fala que está infiltrada, mas fala de uma maneira assim, sem saber se realmente está infiltrada, sem estudar, entendeu? Uhum. Porque acha que a infiltração é algo muito importante. Não sei, a pessoa tem as necessidades afetivas dela, né? A mim, se eu entendi direito, que a infiltração é, é, é uma outra maneira de, sei lá, Não, não, o seu Não, caso então não tá. entendi. Não, o seu caso tá parecendo. Não tô falando de você, não, Marisa. Eu tô falando da questão que a pessoa, às vezes, entra num assunto como esse, porque é uma situação do serenão, por exemplo, mas é uma ferramenta proexológica, entendeu? Que a pessoa tem que estudar e avaliar se ela estava ou se está infiltrada, entendeu? Agora, o seu caso, me está bem claro que é maxidissidência. Você saiu do grupo da religião, isso está bem claro. Sim, sim. E isso, olha, e a minha preocupação, às vezes, é o seguinte: bom, eu saí do grupo e agora eu entendo muita coisa que eu não entendia, né? Tacon, TARES, esse tipo de coisa. Aí eu vejo as pessoas que poderiam precisar de assistência, de ajuda desse grupo. E é falado também, né? Aqui você falou, a gente tem que ajudar, aí volta para assistir essas pessoas, né? Agora, Mas aí pode ser que seja na próxima vida, não nessa. ok, então tá bom, porque eu tenho que ficar estável para poder fazer alguma coisa, não posso ir lá e bater na porta e falar, agora venha pessoal, todo mundo para Conscienciologia, não tem Não, jeito. eles não querem ajuda, eles não estão preparados, entendeu? Aí você vai fazer um É, estupro evolutivo do grupo. sim. Mas não é o ponto para mim ficar com sentimento de culpa, você entendeu? De ficar pensando assim, bom, eu Não. estou perdendo tempo, eu deveria fazer alguma coisa. Ok, tá, obrigada. Tá bem. Tá. Tem algumas perguntas ali, Juliana. Não sei se essa da Ah, Carolina você já está trabalhando com esse grupo na África? Acho que a da Carolina, não sei se você respondeu essa da Carolina. Depois tem duas da Rose sim. Claire aqui embaixo. Essa da Rose Claire aqui, ó. Quais são os seus maiores desafios agora na África do Sul e se você sabe algo sobre a tua retrovida crítica? Não, retrovida crítica não estudei retrovida crítica não. Agora, desafios aqui na África, olha, é mais assim, eu vejo a questão de parapsiquismo mesmo, a questão multidimensional, a questão da TENEPS, de trabalhar mais as energias, né? Então, eu penso assim que esse é meu maior desafio aqui. Agora, eu estou trabalhando com esse grupo, sim, só que eu vejo alguns sinais intrafísicos que eu penso que está relacionado com a infiltração, mas eu não trabalho diretamente com eles, eu não estou todo dia com eles, são pessoas que eu conheço, assim, de nome, mas eu não trabalho com elas, mas que está relacionado à infiltração. Eu penso que está relacionado à infiltração. Então, a pergunta da Nájila: é possível uma mesma vida, o infiltrado, ter vários assuntos pendentes para resolver com diferentes grupos? Eu penso que sim. Eu penso que tudo é possível. Agora tem que ver cada caso, né? Pode ser que tenha mais de um objetivo, que eles estejam interligados. Eu penso que é possível sim, Nájila. Cláudia, onde você se sente melhor nesta vida atual? África, Brasil ou Inglaterra? Na África. Na África. Agora, eu queria perguntar para vocês, principalmente quem está fora do Brasil já há muito tempo, se vocês tiveram alguma experiência ou pensam, sentem que pode ter algum nível de infiltração dentro daquilo que vocês vêm fazendo? Vocês têm alguma coisa assim para dividir?
Marcelo, Manuela, não? Eu posso falar, Juliana. Sim. Eu estava trabalhando numa empresa, né, no Brasil, só que eu já estava aqui no fora e aí depois de um tempo a gente eles eram uma indústria mecânica e trabalhavam com peças de fabricação, de peças de carro, etc., de caminhão. E aí eles acabou se envolvendo com algumas coisas do passado dele e veio uma indústria bélica e pediu para ele fazer uma carcaça de ferro fundido de uma bomba que era utilizada para dinamitar, por exemplo, campos de pouso de avião, que disseram que era para destruição de campos vamos dizer assim, de traficantes, mas na verdade foi acabado sendo exportado isso aí para outros lugares. E aí eu me lembro que quando a gente soube desse caso, a gente acabou escrevendo, né, uma carta para o chefe e falamos que a gente iria sair da empresa, né? Então, esse caso, eu senti assim que depois veio o esclarecimento que às vezes você pode estar numa empresa e que você tem um papel de servir de exemplo e tentar ajudar em alguma forma de fazer algum esclarecimento para a pessoa ver que aquilo não é legal, que aquilo não vai ser uma coisa boa no futuro de você, apesar de ser uma ampliação do negócio, você a princípio não ter a intenção negativa, mas isso pode gerar vai gerar, né, um problema depois de interprisão grupo kármica. Então, às vezes, o resultado ele não surge na hora que você está, mas na hora que você sai, o teu exemplo faz a pessoa refletir, diz, puxa, mas saíram só por causa disso, entende? Então, às vezes, isso é uma condição interessante para se pensar. Aí seria poderia ter sido um tipo de mini infiltração? Porque o tempo ele é um tempo curto, então eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, né? Porque isso, como você estava falando, eu acho que esse é um assunto muito complexo, né? E a gente às vezes pode ser apressado quando diz assim, não, eu estava infiltrado, porque quando é uma coisa que parece bonita, né? Parece que você se sente com a autoestima boa de dizer, né? Né? Eu estava infiltrado, quer dizer, poxa, coisa chique, né? Mas então a gente tem que analisar com cuidado, que é uma situação muito complexa para você entender. Então, às vezes, o que eu fico imaginando é que deve existir situações em que ele pode ser um extra da sua ProEx. Então, você estava lá envolvido, de repente, você vai fazer um trabalho e que você vai ficar um curto período de tempo, às vezes alguns poucos anos, né? Ou às vezes meses, e aí depois você sai e aquele grupo não entende bem você, mas você dá um exemplo. Quando você sai, você gera uma crise de crescimento naquelas pessoas que ficaram. Então, eu acho que deve ter assim vários exemplos que poderia ser interpretado como infiltração de participar de pequenos grupos por pouco tempo. O que, se a gente fica questionando, se seria possível a pessoa ficar a vida inteira como se fosse infiltrado, e se não é uma autocorrupção, né? É serenão. Pois é, mas quando não é serenão, como é que fica? Não, eu penso que aí é que eu falo que a pessoa confunde, porque daí é a automimese. Ela pode, às vezes, estar vivenciando aquilo há muitas vidas, mas não é infiltração. Agora, como que a pessoa vai saber se ela é um serenão ou não? Como que o serenão sabe que ele é serenão? Será que ele deve ter consciência que ele é serenão? Porque eu penso assim, que Certamente tem. porque eu penso assim, que quanto mais a gente vai crescendo, vai evoluindo dentro da escala evolutiva, mais infiltrações a gente vai ter, e mais infiltrações lúcidas, planejadas, de alto nível. Então começa com essas pequenas infiltrações, às vezes momentâneas, né? Às vezes numa situação de trabalho, numa situação no grupo, que você sai. Às vezes nem você entende, você fala, mas aquilo era tão esquisito, de repente aquilo não bateu comigo, eu saí, aí todo mundo some, você não tem mais contato com ninguém. Então eu penso que essa é a minha hipótese, que as infiltrações vão aumentando e vão ficando mais autolúcidas.
que não tem como fugir disso. Sim, Marisa. Eu À posso medida que repetir a uma pessoa evolui, né? pergunta? Ahn, Sim, Posso Marisa. perguntar de novo? Olha, estou entendendo. Eu acho que eu não estou entendendo direito as coisas, não. É, agora, como Porque você estava, o Eduardo estava falando com você, parece que vocês estão falando que tem um status dessa história aí de infiltração. Eu não vejo nada disso. Eu não não, entendo isso. Marisa. Não, Marisa, é porque às vezes a pessoa, como o Eduardo colocou, a pessoa se apressa em dizer que está infiltrada, sem analisar, Uhum, sem estudar a própria situação com mais cuidado. Por quê? Ela acha que aquilo vai dar algum status para ela, entendeu? Porque a pessoa precisa se sentir importante, então ela usa, ela fala, eu sou infiltrada, entendeu? E se coloca numa uhum. posição que vai chamar a atenção das pessoas. Entendeu? Por isso que é a questão do autoestudo, da pessoa estudar o caso antes de falar que está naquela situação, entendeu? E tem outro E, aspecto, eu acho É. também, é a pessoa usar como autocorrupção. Por exemplo, ela está num lugar que não devia estar há muito tempo, e daí ela descobre o termo infiltrado cosmoético, ela fala, então isso é isso que eu estou infiltrado cosmoético. Daí ele se sente um pouco mais confortável, porque se ele descobre que ele está no lugar errado há muito tempo, ele entra numa crise, ele fala, puxa, então vai ter que mudar tudo. E se ela não quer fazer esse uhum, enfrentamento, você usa, aí já não é uma questão de vaidade ou de dizer que é infiltrado, mas é uma questão de você se proteger afetivamente, usando uma autocorrupção, quando na verdade você está no lugar errado repetindo uma automimese. Né? Exatamente, por isso que eu agora, coloquei aquele. Por isso, Marisa, que eu coloquei aquele quadro do contraponto com o infiltrado cosmoético. Por ok, quê? Tem a questão ok. da automimese e teve também uma questão do síndrome de estrangeiro que foi colocado como a questão do infiltrado, né? Porque a Uhum. pessoa é aquele buscador borboleta, ela está inadaptada, ela sente que tem algo errado, que ela tem que encontrar um grupo, mas ela não estava infiltrada. Agora, o que que tem a maxidescendência? O que que tem a ver com isso? Porque Porque nós, você sai, porque você, por exemplo, no seu exemplo, você estava há nós anos, há décadas na religião, você fazia parte de um grupo que você era coordenadora, você era uma das líderes. E daí, de eu não repente, queria sair. você sai daquele grupo. Então você já não Uhum. compartilha mais das mesmas ideias, você mudou completamente suas ideias. Foi a mesma coisa com o Sim, professor Valdo no Espiritismo. sim, Ele mas saiu do grupo. essa maxidissidência não tem nada a ver com a infiltração cosmética, né? Pode ser que tenha, porque, por Não. exemplo, você pode ter estado tão saturada com a religião que você teve que sair daquele grupo para você ver que você não tinha mais nada a ver com ele. Então você saturou da religião. Você já sabe, você não aguentou mais aquele grupo, você saiu dele, porque você já não compartilhava das mesmas ideias, entendeu? Só Hum. que você saiu dele e as pessoas ainda te chamam, porque elas não aceitam que você saiu. Isso eu penso que é É, normal, isso. eu devo ter Normal. sediado muita gente. Não, Né? isso daí Ok, obrigada. não entra por esse lado, não, mas Não, tá bem? não, obrigada. Vou tentar estudar mais a respeito, para ver se eu compreendo mais esse tipo de coisa. E para ver Então, também, por isso, e daí? Você é infiltrada, e daí? Né? O que eu vou fazer com isso, com o conhecimento disso? Né? Você você entende? vai, Não é somente você vai dispor. publicar para ajudar outras pessoas. Ok. Ok. Isso já é uma ajuda para o seu grupo, porque vai saber se amanhã vai ter outros maxi dissidentes. Você vai poder ajudar com a sua experiência. Isso é o máximo. Ok, obrigada. Viu? Obrigada. Juliana, eu estava pensando que eu acho que uma forma, talvez, de a gente avaliar é o quanto que a gente consegue fazer de ajuda, né? Porque a função do infiltrado cosmoético é ele ajudar o grupo onde ele está infiltrado, né? A evoluir de alguma forma, né? E ele está num grupo em que o grupo está no nível abaixo do nível dele, né? Por isso que ele seria anticosmoético e aí, aliás,
ele seria cosmoético porque ele entra com o nível que ele deveria estar num lugar com pessoas, ou num grupo melhor, ou numa empresa melhor, ou numa situação que não está compatível com o nível dele, mas ele está lá para servir de exemplo. Então, algum efeito, né, de ajuda evolutiva, eu acho que ele deveria refletir no que ele está ajudando se ele permanece naquele lugar, né? E às vezes é difícil de a gente avaliar, porque me parece que, por exemplo, no caso do Valdo lá, eles veio e tinham um trabalho, né, que era fazer o fechamento da empresa e que todo mundo ficasse bem. Mas tem alguns casos que, de repente, né, com esse exemplo que eu dei, né, estava lá na empresa, pediu para sair, mas ele continuou fazendo, construindo, né, trabalhando para essa indústria. Depois do tempo ele saiu já disso aí também. Mas você não sabe avaliar, às vezes, o aspecto se é intrafísico ou os aspectos extrafísicos que deve ter, e se às vezes isso aí não vai ajudar só depois da dessoma da pessoa, entende? É difícil que isso de avaliar o resultado para você dizer, olha, eu estava infiltrado, mas o que rendeu de fato disso em termos de assistência para aquele grupo onde você estava infiltrado? Porque eu penso assim, Eduardo, quando eu comecei a estudar infiltração, né, porque aquilo começou a me incomodar, e eu ia conversar com o professor Valdo, aí chamou atenção a questão de África, aí me chamaram para o Círculo Mental Somático, onde foi debatido esse assunto, que foram colocados vários exemplos, que daí eu publiquei esse artigo, que é a base dessa apresentação, dessa palestra, né? Então, assim, o tempo todo, já tem 7 anos, que eu reflito sobre minha situação. E ficou, eu não sei se eu posso dizer pior ou melhor, depois da descoberta da personalidade consecutiva. Por quê? Ficou muito mais difícil eu poder agora, eu não posso agora ter desculpa nenhuma para justificar uma automimese do passado, se eu cair, para eu errar. Então, assim, para mim a responsabilidade ficou muito maior. Então, assim, quando que vai acabar? Eu não sei. Qual é o objetivo? Eu tenho algumas hipóteses, alguns insights, mas eu não tenho 100% certeza. E tem alguns indicadores intrafísicos que eu penso que tem relação com a infiltração, mas eu não tenho certeza. Então, nada eu tenho 100% certeza. E eu acredito que eu só vou saber de tudo entre aspas, né? Que é como você falou, a gente não sabe o alcance disso. Depois que eu sair disso, depois que acabar. E como que eu vou perceber que isso vai acabar? Eu não sei. Entendeu? Eu fico pensando nessa questão da automimese. Isso é muito sério. Entendeu? E agora, essa questão do tempo. Se vai ser o tempo que eu planejei ou se vai ser um tempo maior. Eu não sei como está sendo a minha atuação. Eu não sei, eu não tenho. Não veio uma pessoa aqui para me dizer, olha, agora a gente vai fazer essa autoavaliação. Não é como o professor que dá uma nota para o aluno numa prova e fala, você está indo bem ou está indo mal. Não tem isso. Não tem como saber. Então, assim, a questão de... eu penso trabalhar na TENEPS, o assunto, estudar, falar sobre o assunto. Então, penso que isso ajuda, porque eu penso que tem mais gente infiltrada, com mais autolucidez, com menos lucidez. Então, só as pessoas estudando e publicando é que a gente vai saber e conhecer mais o assunto. Senão, não tem como. Não tem como. Né? Me parece que eu acho que tem que ter mais pessoas realmente pesquisando para poder ter uma visão mais ampla, porque me parece bem complexo. Eu realmente não consigo. Algumas coisas assim, eu tento fazer uma associação lógica, mas eu vejo que está longe de compreender, né, de eu compreender totalmente o tema, né? É bem complexo, me parece. É muito complexo. E foi o que eu falei, essa classificação que é simples, mas quando você começa a avaliar, ela não é tão simples assim. E eu não sei se ela está muito ainda enxuta. Eu acho que ela é muito mais detalhada do que isso. Eu acho que tem N casos em que ela pode se aplicar. Agora, por que é planejada uma infiltração como o adendo da Proexis? Agora eu acho que tem que ver
cada caso. Né? Eu gostaria de lhe perguntar mais uma coisa. O que você quis dizer com, como que você disse? Infiltração como mérito? Alguma coisa assim você disse? Sim, porque a pessoa pode ter tido um complexo na última vida e ela vem com uma infiltração como mérito para ela fazer algo superior àquilo que ela já fez antes. Não é uma infiltração que ela vai vir para terminar algo que ela deixou de terminar na última vida, um incomplexes, entendeu? É nesse Ok, sentido. obrigada. Nada. Tem mais duas Tem uma, perguntas ali, né? Em seus estudos, quais as possíveis automimeses da Emily Hobhouse nesta vida atual? Voltar para a África, né? Eu tive que voltar, sim. Tive que voltar. Muito antes de saber de Emily, eu já vim para cá. Primeira vez que eu vim para a África do Sul foi em 2001. Não tinha nem ideia, nunca tinha ouvido de falar de conscienciologia. Vinha para cá todo ano a trabalho. É engraçado como funcionam as coisas. Será que seus resultados alcançados poderão te dar alguma resposta íntima? Olha, pode ser que sim, mas eu não sei que resultados são esses. É aí que tá, eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Me parece que essa pergunta da Carolina é interessante, que talvez, estava pensando aqui, se essa sensação de bem-estar íntimo dá para a gente a segurança, por exemplo, que a gente está no lugar certo e que ainda não se fechou o ciclo, quer dizer, a gente ainda deve continuar. Eu acho que talvez Não, a sensação, não sei. nesse sentido? Sim, nesse sentido sim, porque eu penso em vários lugares, quando eu vou para o Brasil ou qualquer outro lugar, eu quero estar aqui. Eu sinto que eu tenho que fazer as coisas aqui. É que não terminou ainda o ciclo, né? Eu acho que essa aí Não. talvez seja uma resposta É, íntima para a gente saber se a gente está no lugar errado e está insistindo no lugar, é. já devia ter saído, ou, né? E aí a gente entraria na Não. autocorrupção, dizer, eu estou infiltrado. E às vezes você já passou da época, mas eu acho que essa sensação de que, não, eu tenho que estar aqui, eu acho que é um grande insight, né? Uma grande feedback, É. talvez, ou Não, eu tenho essa sensação e quando eu vim para cá, em 2010, eu planejei ficar, eu pensei, não, vou ficar 10 anos aqui na África, mas eu já estou no 7º, esse ano vão fazer 7 anos aqui. Não sei se esse planejamento que eu tinha na minha cabeça antes de saber de infiltração, se é da infiltração ou não, não sei. Se vai ser 10 anos ou mais, se vai ser menos, não sei se tem a ver isso ou não. Entendeu? vamos esperar mais 3 anos para ver o que você fala depois. Vamos ver. O que mais, gente? Não é uma pergunta? O Marcelo tá quieto hoje. Ele sempre fala quietinho. Você já observou infiltrado? Sim, na CCCI tem. Esses exemplos que eu dei aqui, da questão de religião, são da CCCI. Tem várias pessoas que já tiveram infiltradas. Você pensa em formar uma dupla na África? Olha, qualquer lugar, ué. Se a dupla não tem nacionalidade, não. O duro é encontrar a dupla. Se tá aqui, eu não sei, não. Vamos ver. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Você pretende publicar livro sobre esse assunto? Sim. Sobre infiltração, eu pretendo escrever um livro só sobre infiltração, mas talvez quando terminar a infiltração. Porque daí eu posso colocar meu caso, já vou ter mais ideia, né? Expor mais, mas no momento já escrevi alguma coisa, já publiquei artigos, mas não. Agora não vou publicar livro sobre infiltração, não nesse momento. Mas uma coisa também que eu identifiquei, por exemplo, para detalhar mais a infiltração, as fases da infiltração.
que eu já percebi que teve fases. A fase que eu desconfiei, depois a fase que eu fui recuperando mais cons, e agora a fase que eu estou começando a ter algumas ideias sobre os objetivos da infiltração. Então, eu já identifiquei essas 3 fases. Agora vamos ver qual é a próxima. Como eu poderia começar a estudar a respeito? Poderia me dar umas dicas? Eu penso que é você estudar a si mesmo. Ver a sua situação, o que você faz, os seus interesses, o grupo que você está inserido. Estudar tudo, você, as pessoas ao seu redor, e ir anotando tudo. Porque era isso que eu fazia, eu ia anotando tudo. Eu fiz o conscienciograma, eu fiz consciencioterapia, eu fiz um monte de curso também que foi me ajudando nos estudos. Então, acho que isso é importante. Só assim se você vai descobrir se está infiltrado ou não, a sua questão proexológica. Juliana, você já, eu não sei se estaria dentro do infiltrado, mas, por exemplo, quando você está dentro de um grupo karma ou de uma família e não tem ninguém da conscienciologia, você consideraria que isso pode ser um caso de infiltração? Eu coloquei sim, como um tipo de infiltrado. É aquele intermissivista que dá que ele assiste pelo autoexemplo. Porque tem a questão dos intermissivistas consanguíneos, que nascem todos na mesma família. Eu acho que esse é um caso diferente. Por que todos nasceram na mesma família? Né? Agora, se tem um intermissivista na família, é uma família toda que não tem nada a ver com a pessoa, acho que daí é um caso de infiltração, sim. Que aí eu penso que a pessoa nem sabe que está infiltrada. Né? Dica, essas fases podem ser partes ou capítulos do livro. Sim, Carolina, Juliana, um curso sobre o assunto já está em andamento? Pois é, já me pediram um curso sobre infiltração, mas eu acho que eu tenho que estudar mais. Tem que preparar mais alguma coisa. Eu não sei, você tem alguma dica para o curso de infiltração? Porque eu teria que ter vários casos. Eu não sei como que seria esse curso. Porque primeiro eu pensei em fazer a palestra, né? Eu já escrevi sobre o assunto e fazer a palestra, né? Agora, o curso não tem nada assim que eu tenha pensado em colocar, não. Só um pouquinho, Tá Anne, tem uma Você sugestão aqui. analisa. Oi, Juliana. Você Oi. estava falando de uma dica, né? Eu acho que você poderia usar esse tema, ampliar para uma metodologia, fazer um workshop. O primeiro dia, as bases, tudo aquilo que você agora falou de conteúdo, e no outro dia, um campo onde a pessoa vai com perguntas. O meu caso, na situação da empresa, estou como infiltrada? O caso da minha família, o caso, né? Do meu círculo social e tudo mais, né? Então, se você faz uma coisa prática, a metodologia que você começou a levantar com você, com outras casuísticas, né? Que você escuta Sim, e tudo mais, e daí procurar fazer algo prático, para que no segundo dia a pessoa que vai para o curso já sabe que ela vai ter uma ferramenta para a autoavaliação dela, porque eu acho que esse tema da infiltração é muito mais comum do que nós achamos, só que a gente não sabe como identificar. E você é a pessoa que já desenvolveu uma metodologia para você mesma. Então, agora, com essas conferências que você está fazendo, você pega mais dados de outros e pensa numa coisa prática para a pessoa se autoavaliar. Dentro do final de semana, ela sai com alguma hipótese. Entende? Entendi. É uma boa ideia, Anne. Eu não tinha pensado nisso, porque, assim, primeiro veio a minha situação que o professor Valdo colocou. Aí chamou a atenção de África. O pessoal lá em Foz começou a falar muito, chamou muita atenção. Me chamaram para esse círculo mental somático, para falar sobre infiltração cosmoética. Daí saiu esse artigo. E eu já queria escrever um livro. Aí o pessoal me orientou: não, espera mais um pouco, você ainda está infiltrado, espera acabar. Eu falei: tá bom. E fui publicando, e fui estudando o assunto, até chegar nessa palestra.
Mas eu nunca consegui pensar num curso sobre infiltração. Mas o workshop é uma boa ideia. Porque daí você vai ter muito conteúdo, as casuísticas das pessoas. Com o tempo, se você vai dar várias vezes o workshop, aí você tem consistência para um livro. Porque daí você pega a casuística de tanta gente, vai publicar o livro, os outros intermissivistas vão ver, o meu caso não é como a Juliana, mas está mais perto do Eduardo. Interessante, não tinha pensado nisso, entende? Assim que você pode fazer, acumular casuísticas. Isso aí vai enriquecer o livro, né? Então, Sim. o curso seria para enriquecer o livro, e eu acho que é uma boa ideia mesmo. Porque eu pensei nessa palestra porque ela também enriquece a minha pesquisa, né? Ajuda as pessoas e ajuda na minha pesquisa, né? A entender o meu caso e a também expandir o assunto, né? Porque tem muito pouca coisa publicada. E quando você lê o léxico de Otto Pensato sobre o tema infiltração, aí você fala assim, mas como que é isso? Aí tem umas nuances que são muito complicadas, entendeu? Que é difícil de entender. Mas obrigado pela dica, Anne. De nada. De nada, ela falou. Deixa eu ver aqui no chat. O curso poderia ser sobre... Não, aí tem tem os cursos da Consecutivo sobre personalidade consecutiva, né? Mas sobre infiltração não tem nada. Porque essa questão de personalidade consecutiva aconteceu comigo porque eu estava estudando infiltração cosmoética. Eu não estava estudando vidas passadas, eu estava estudando infiltração cosmoética. É interessante isso. Eu não estava procurando nenhuma personalidade de quem eu fui no passado, ou lendo biografias. Não. É tudo infiltração. Desde que eu vim para a África, eu só estudo infiltração. A personalidade consecutiva foi a recuperação de cons. Assim que eu vejo a minha situação. Mas a personalidade consecutiva ajudou você a entender melhor o seu processo de infiltração? Sim. No começo eu fiquei, assim, foi muita informação ao mesmo tempo. Agora já estou começando a entender. Porque depois eu voltei todo para o estudo de personalidade consecutiva. Porque daí eu tive que entender a última vida. Falei, porque isso chamou a atenção. Aí eu estudei tudo que eu tinha que estudar sobre a Emily para poder saber a questão da infiltração. E agora que eu estou começando a entender os objetivos da infiltração. Se eu não tivesse descoberto personalidade consecutiva, não tivesse recuperado esse cons, não sei se eu ia conseguir entender tudo esse negócio de infiltração. Talvez tivesse até deixado já tudo isso. Interessante. Mas não necessariamente a pessoa precisaria ter essa retrocognição ou descobrir uma retrovida, uma personalidade consecutiva para ela poder descobrir se ela está infiltrada em um determinado contexto ou não, né? Não, eu penso que isso não é assim um pré-requisito. Eu penso que isso foi recuperação de cons para eu saber que eu planejei infiltração cosmética no curso intermissivo. Mas ele está dentro da autopesquisa, né? Porque é uma autopesquisa que você já foi mais fundo e já descobriu e conectou uma vida anterior com essa agora. Então, você consegue ampliar até o próprio autoconhecimento, a autopesquisa, em função disso. E eu acho que realmente enriquece mais a percepção da condição de infiltração, se você tem essa informação extra, né, da personalidade consecutiva. Exatamente, o Alexandre, é possível que dois infiltrados, um cosmoético e um anticosmoético, se esbarrem no mesmo ambiente e travem uma batalha energética sem que o resto das pessoas se deem conta? Olha, eu acho que é possível, mas acho que isso não aconteceu comigo, não. Se você não tivesse descoberto seu personagem, talvez você já tivesse. Talvez sim, Carolina, é o que eu acabei de comentar. Porque
É um assunto que não tem pesquisa, não tem nenhum estudo mais profundo. E o que que ia estar fazendo aqui? Teria milhões de coisas. Eu acho que a questão da personalidade consecutiva veio ajudar nesse sentido, a delinear a minha pesquisa com relação à infiltração. Tá ok? Gente, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos fazer o trabalho energético? Ok? Então, eu vou pedir para vocês tomarem uma posição confortável, onde vocês se encontrem. Se quiser apagar a luz, onde vocês estão, fiquem tudo bem. Se quiser desligar a câmera, desliguem. Fiquem o mais confortável possível. Feche os olhos. Respirem fundo várias vezes. Relaxe o soma. Respirem fundo de forma que vocês sintam o corpo indo relaxar, sinta a respiração não somente nos pulmões, mas também no abdômen. Aos poucos vai acumulando energia no topo da cabeça, no Corona Chakra. Acumule o máximo de energia possível no Corona Chakra. E aos poucos vá movimentando essa energia até atingir os plantochakras. E retorne a energia de volta para o Corona Chakra. Repita esse movimento de movimentação das energias do topo da cabeça até a planta dos pés, no seu ritmo. Concentre-se nesse movimento. Coloque o máximo de vontade possível na movimentação das energias. Vá aumentando essa movimentação até atingir o estado vibracional. Potencialize o estado vibracional.
E aos poucos vai exteriorizando as energias. Exteriorize com o máximo de vontade possível, concentre-se nessa exteriorização. Vá ampliando a exteriorização das energias, o máximo que você puder, e vá formando um campo energético. Vá sentindo a formação desse campo energético, homeostático, interassistencial, relacionado à infiltração cosmoética, como papel evolutivo da consciência. Potencializa ao máximo esse campo energético, de forma a esclarecer e assistir a quem precise, relacionado a esse assunto ou a quaisquer outros relacionados à sua proexis, à sua evolução. Sinta o padrão de reconciliação desse campo energético. Expanda essa reconciliação e mentalize essa energia em forma de paz, de pacificação, para quaisquer consciências que venham à sua mente.
Vá aos poucos diminuindo essa exteriorização. E registre na sua memória tudo que ocorreu nesse campo. Vá cessando aos poucos essa exteriorização. E aos poucos vai restabelecendo a coincidência dos veículos de manifestação. Mexendo os dedos das mãos, dos pés, fazendo pequenos movimentos. E abrindo os olhos por final. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Quem quer falar? Marisa? Marisa ou Tudo Nájila? bem. Eu liguei o. Ah, tá. Quer falar, Nájila? Quer falar? Seu microfone está aberto? Ai, desculpa, não, foi sem querer. Tá bem. Se ninguém quer fazer um comentário, vocês perceberam, não sei, a expansão do campo na hora em que eu falei a questão da pacificação e da reconciliação? Alguém percebeu alguma coisa no campo? Eu sim. Você pode falar? Quando você falou, eu senti uma presença do meu lado esquerdo e um calor, mas só do meu lado esquerdo. E eu fui muito longe. Eu sentia que as minhas energias iam muito longe e vieram muitas pessoas que eu já nem me lembrava mais. E não é só isso. E era uma sensação muito boa. Porque eu comecei a ver a Dimenera aqui. Isso nunca tinha acontecido numa palestra assim online de Vedimené. E começou a vir a questão de pacificação, reconciliação. E daí foi quando eu pedi para vocês, né, prestarem atenção no campo e usar essa energia da pacificação na reconciliação. Porque às vezes tem pequenos desentendimentos e vocês usam essa energia da pacificação, você mentaliza a pessoa e aquilo ajuda a resolver esses desentendimentos, sabe? Foi isso que eu percebi. Marcelo, você quer falar? Eu percebi o campo e eu usei o propósito da pacificação para uma situação familiar. E eu percebi todo esse processo de reconciliação e de encaminhamento também. Bacana. Que bom. Alguém mais? Sim.
Olha, eu senti assim, uma energia muito forte no cardio chakra. Tão forte como se fizesse assim, sei lá, movimento, sei lá, sair de alguma situação, sabe? Muito forte mesmo. E do outro lado, senti do lado direito, no meu quadril, onde tem um ponto que sempre tá me mostrando agora, como se tivesse assim, uma energia escura, sabe? Um ponto escuro. Isso também não resolveu. Eu pude ver quando a gente trabalha com energia, expandiu, daí eu pude sentir e ver dentro de mim que esse ponto ainda é como uma bola de tênis, um pouco maior, e como se tivesse, sei lá, com CX, com sim, alguma coisa lá que está assim, segurando o processo. E daí me Tá veio na bem. cabeça o que você disse da consciencioterapia. Tá bem. Isso é enxergando, né? Ok. Olha, muito obrigada. Né? Tá bem. Obrigada por compartilhar a sua experiência, Marisa. Obrigada. Alguém mais quer falar? A Raquel escreveu aqui no chat também Deixa uma eu ver aqui. percepção dela, né? Deixa eu ver aqui. Eu percebi meu corona chakra se expandiu, apareceram alguns nomes e conexões. Ah, legal, Raquel. Muito bom. Muito bom. Se ninguém mais quer falar, então eu vou encerrar a palestra, agradecer a presença de vocês, a atenção, espero ter contribuído para a auto-pesquisa de vocês. Vamos ver, eu vou trabalhar no workshop, se alguém tiver interessado. Obrigado, Juliana. Pensa bem aí nesse Obrigada, workshop, Juliana. Tá A bem. gente está Tchau, gente. esperando. Tá Tchau, bem. tchau. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau. Tchau, tchau.